Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos aqui ao Saúde Consciente. Hoje é mais um dia de análise de relacionamentos abusivos. A análise de hoje é muito comum, é uma história que eu vejo repetidamente. É um tipo de relacionamento que muitas pessoas que não conhecem esse tipo de relacionamento, ou então não conhecem o que é uma pessoa abusiva, não entendem. É aquele tipo de relacionamento que você conta para alguém e a pessoa fala: nossa, até parece que isso aconteceu. Ou então, isso aconteceu porque você é burra. Se você quiser me enviar sua história para eu analisar, entra aqui nesse website e me envie sua mensagem. E, gente, tenta resumir um pouquinho, tá bom? Pra gente poder falar mais, para o vídeo não ficar muito longo. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não deixe de deixar o seu like e compartilhar o vídeo, porque mais pessoas precisam ouvir sobre isso, mais pessoas precisam entender e precisam dessa validação que a gente recebe quando a gente vê que as histórias se repetem, tá bom? Vamos lá. Minha história começou no ano tal, quando me divorciei. No retorno das férias de julho, eu estava muito triste, pois meu marido havia pedido divórcio. Fiquei muito mal, achando que não ia dar conta do trabalho, dos filhos, que ela tem 3, da casa, dos meus bichos, 2 gatos e 2 cachorros. Me vi só, como nunca havia me visto, pois havíamos nos casado, eu tinha apenas 17 anos. Foi quando um colega se aproximou e se importou com a minha dor. Então ela casou cedo, se divorciou, tinha 3 filhos já, 2 cachorros e 2 gatos. Daí ela encontrou um colega, que ela já conhecia antes. Ficava horas comigo ao telefone, me ouvindo, me viu chorar diversas vezes, me apoiava com as crianças, tendo uma ótima relação com eles. Em meio a tudo isso, ficamos juntos. Me senti acolhida. Agradeci a ele por me devolver a família que eu achava ter perdido. Mas não durou muito tempo. No ano seguinte, engravidei e ele brigou comigo dizendo ser minha culpa. A partir daí começou a manifestação da raiva e não parou mais. As pessoas narcisistas, não estou dizendo que ele seja, porque não conheço, vocês sabem o motivo. A gente não pode dizer que alguém é narcisista sem conhecer, sem que ele vá para o psiquiatra. Mas como ele tem várias características narcisistas, eu vou considerá-lo abusivo, tá bom? Vi uma mulher batalhadora que conseguiu sustentar a família, os filhos, o gato, o cachorro, a casa. É esse tipo de gente que os abusadores gostam. Porque eles conseguem tirar muito suprimento de uma pessoa só. Pensa, se você tem um monte de coisa, se você já conquistou diversas coisas, se você é uma pessoa batalhadora, feliz, narcisista vê, tá, tirou felicidade, desfaço a família dela, faço, sabe? Eles veem tudo isso, essas coisas boas que a gente vê como formas de suprimento que eles podem usar para destruir a gente, tá bom? Então pensem nisso sempre, porque muitas vezes você fala, será que é narcisista? Pensa, quando vocês se conheceram, você estava uma pessoa vulnerável, porque nesse caso da nossa amiga aqui, ela estava vulnerável, tinha se separado, era uma mãe solteira. Dela foi a empata que ela sempre foi, né? Agradeceu, falou coisas boas, nossa, você trouxe a minha família de volta. E ele fez tudo isso de ouvi-la, de mostrar carinho, essa fase do love bombing. Era isso que ela precisava. Você vê, quando as pessoas são solteiras, não têm filho e tal, o love bombing é diferente. O love bombing é levar chocolate, é ligar toda hora, dizer que ama, é isso e aquilo. Quando a pessoa tem filhos, já é separada, por exemplo, uma mãe solteira, como no caso da nossa amiga aqui, o suprimento é outro. Uma pessoa que é divorciada e está cuidando dos filhos, da casa, do papagaio, de tudo, ela precisa se sentir segura. É o que ela precisa. E o narcisista dá, durante o love bombing, o que a pessoa precisa. Porque está completando todos os buracos da vida dela. Então ele usou disso para manipulá-la. Daí ela fica grávida e o cara fica morrendo de raiva. Daí começa a história, começa a briga, daí começa o abuso. Então, o que acontece? Ela ficou grávida. Por que será que ele ficou com raiva, gente? Vamos lá. Depois de vocês assistirem todos os meus vídeos, eu quero que vocês comecem a identificar esses abusos de longe para vocês não caírem mais.
Eu agradeço muito a nossa amiga aqui que compartilhou essa história conosco, para que todos aprendam com isso e vejam que é muito similar essas histórias. Então, obrigada mesmo a você que compartilhou com a gente. Se você fica grávida e o narcisista fica com raiva, é porque a sua gravidez não estava nos planos do abusador. Talvez ele estivesse na cabeça que você fosse apenas uma vítima transicional para ele. Então, de repente, você fica grávida e agora você não é mais vítima transicional. Eu vou colocar para vocês aí em cima para verem a diferença. Agora, tendo filho, você virou uma vítima manipulada. Ele vai ter que ficar na sua vida por muito mais tempo do que ele queria. Então, preste atenção nessas mudanças de comportamento, o motivo da mudança do comportamento, para vocês começarem a entender, se entenderem, que é o mais importante, entender por que vocês estão passando, pelo que vocês estão passando, e entender o padrão narcisista, o padrão do abuso. Eram atitudes provocativas que eu nunca havia visto dessa forma. Não comemorar datas, não se importar com os horários e rotina de alimentação. Sou diabética desde criança. Deixar de fazer coisas que eu disse ser importantes e fazê-las após discutir comigo, como se eu estivesse explorando. Carreguei e ainda carrego a casa nas costas. Eu trabalho, organizo a casa, a rotina das crianças, pago as contas e ainda assim nunca sou suficiente boa. Está sempre me cobrando por algo e ainda me diminuindo, dizendo que outra faria melhor. Vocês veem que ela mesma disse no começo da história que ela nunca estava sozinha, como nunca havia se sentido antes. Isso foi quando ela se separou do primeiro casamento, ela estava sozinha, cuidando de tudo. Daí chega um cara falando, não, eu vou te ajudar, eu vou ajudar com a sua família, vamos criar um ambiente legal. Ela se apaixonou por isso, porque era isso que ela precisava. E o que acontece? Ele não fez nada. Então ela continuou fazendo a mesma coisa e ainda com mais uma bagagem nas costas para ter que carregar. Sem respeito por ela, pela diabetes dela, sem consideração pelo que ela acha importante. Isso tudo é mais uma bagagem pesada que a gente tem que aturar, que a gente não tem que aturar, mas que a gente, muitas vezes porque a gente inclui os filhos no meio, e é difícil a gente separar as coisas e ver a realidade. E ainda não recebendo nada, né? Ainda recebendo humilhação que a outra faria melhor. Você tá acabando com a sua vida, com a sua saúde. Eu tô assistindo aqui no sofá, ó. E olha, a outra faria melhor, hein? Olha só, isso é um tapa assim na cara, não é? A gente se sente uma droga. E a gente não sabe por quê. Porque a gente não tá vendo isso de fora. Quando tenho algo a compartilhar na tentativa de melhorar a relação, minha dor é desqualificada ou é colocada de lado para dar mais vezes as dores dele. Então, se ela tá se queixando, né, de alguma coisa, ele vai e fala, mas eu, sabe, mas eu sempre coloco ele como prioridade, como se os sentimentos dela não valessem nada. Me sinto muito, muito, muito sozinha, mesmo acompanhada. Não posso falar sobre os meus sentimentos porque são bobos, não são verdades, ou eu sou frágil demais. Não posso falar sobre os meus planos, porque se eu realizá-los, é às custas dele, ou nomeia como uma competição com ele, como se eu estivesse deixando ele de lado. Olha isso, gente. Isso aqui, então ele está fazendo uma triangulação com os planos e sonhos de vida dela. Então, olha só como a pessoa não tenta acabar com a sua autoestima, tenta acabar com os seus planos, com os seus sonhos. Se você pensa, vamos colocar isso em prática, vocês fizeram durante o Love Bombing, vocês combinaram, nossa, vamos mudar de cidade, ou vamos mudar de estado, né? Perfeito. Daí quando já tá naquela fase do padrão, né, de depreciação, daí começa, você fala sobre coisas que vocês já tinham conversado, que ele já sabia durante o Love Bombing, quando vocês estavam se entendendo. Daí você fala, olha, então quando que a gente vai mudar para outra cidade? Daí é uma competição, ele fala, se a gente vai mudar às minhas custas, né? E você vai me deixar de lado enquanto você tá aí procurando casa, procurando, e eu vou ficar aí sozinho de lá, você vai me deixar sozinho? É isso?
Em vez de ele falar, sim, querida, vamos, a gente já tinha planejado isso, vamos procurar juntos, que isso seria um relacionamento saudável, não. A pessoa se afasta de uma coisa que ele já tinha concordado. Ele usa triangulação com os sonhos de vida que ela tem. E acaba com os sonhos de vida. Por isso, quando a gente sai do relacionamento, a gente não se sente nada, não tem sonho, não tem plano, não sabe aonde cair. Quando falo sobre educação dos filhos, sou invalidada como sendo permissiva, por acreditar na justiça restaurativa e não punitiva, principalmente com filhos cujos vínculos precisam ser preservados. Então, sou julgada o tempo todo e sempre da pior forma. Sempre me arrependo de procurar por ele para falar sobre algo. É claro, né? Todos nós, quando a gente tenta conversar ou explicar alguma coisa para uma pessoa abusiva, a gente acaba se arrependendo, porque o problema acaba sendo virado para nós. A gente está tentando resolver um problema e, de repente, a gente percebe que ele fez com que a gente fosse o problema. Alguma coisa que a gente fez fosse o problema. Uma coisa que a gente pensou fosse o problema. E vocês percebem que ela já estava sozinha cuidando dos filhos, casou com 17 anos, no primeiro casamento, casou com 17 anos, tem filho, cachorro, cuidou da casa, e agora ele fala, você não sabe cuidar dos seus filhos. Imagina como dá raiva ouvir isso. Primeiro dá uma tristeza, né? Nossa, não acredito que você está falando isso, será mesmo? Você se duvida, né? Mas depois, quando você vai se acostumando, né, com essa depreciação, você vai ficando com raiva disso, você vai ressentindo isso. Porque você sabe o quanto você é forte. Lá dentro de si, você sabe o quanto você é forte. Você está fazendo certinho. A gente precisa valorizar as coisas boas que as crianças fazem, não punir pelas coisas ruins que elas fazem. As crianças aprendem muito mais e muito melhor e muito mais rápido também quando a gente incentiva com elogios o que eles fazem certo, não o que a gente pune de errado. Então, você está fazendo certinho, nem liga para essas coisas, você mesma sabe, tenho certeza. Nossos assuntos são sempre sobre coisas práticas do dia a dia, e ele está sempre fazendo piada com tudo. Quando falo sobre algo, ouço que eu sou uma ameaça. Ainda não compreendi muito bem isso. Ameaça o quê? Vou explicar para você, Lina, o que você ameaça. Mas primeiro eu quero falar sobre esse outro ponto aqui também, que vocês só falam coisas práticas. É assim relacionamento com pessoa abusiva. Eles não têm interesse em intimidade. Se for narcisista, a pessoa não tem interesse em estar junto, a saber de você, a conhecer você por inteiro. A pessoa não tá querendo. A pessoa não tá nem aí. Bom dia, boa tarde, hoje vai fazer sol, que horas que você vai levar as crianças em tal lugar. É isso, sabe, essas conversas práticas. Não tem uma conversa assim, sabe, de travesseiro, que você deita perto do seu marido e fica conversando antes de dormir. Isso não existe em relacionamentos abusivos. E se existe, é só durante o love bombing, ou então quando ele ou ela, que é abusivo, percebe que você tá ficando esperta e tá percebendo as maldades, daí eles ficam bonzinhos de novo e dão o que a gente precisa, o que a gente quer, que daí é conversar um pouquinho pra servir de migalhas. E são essas migalhinhas que eles dão, esses 5% que a gente segura, que eu expliquei no outro vídeo. Então ele tem ameaça de você do quê? Do quê? Ele vê uma pessoa forte, independente, não precisando dele financeiramente. Por que será que você ameaça ele? As pessoas abusadoras, principalmente as narcisistas, e de novo, não estou dizendo que ele seja, eles morrem de medo de perder o controle. Esse é o maior medo de um narcisista, perder o controle da situação, de você, de qualquer coisa. Se ele vê tudo isso em você, eles se irritam, porque você vira uma ameaça para ele. Ele não tem controle sobre você. Ele não está conseguindo controle das suas finanças. Ele não está conseguindo controle de como você está criando os filhos. Você não está sendo manipulada como ele gostaria. Isso é uma ameaça para eles. Talvez tenha sido isso que ele quis dizer aqui, que você é uma ameaça. Vocês não concordam, pessoal? Coloca aí embaixo e compartilha com a gente. Olha isso, gente.
está o tempo todo com raiva de mim e dos meus filhos, e quando briga comigo, fica bem com o nosso filho. Meus filhos do primeiro casamento são julgados e fala deles ofensivamente, folgado, interesseiro, retardado e por aí vai, mas isso começou depois que eles questionaram o porquê dele cobrar coisas que ele mesmo não fazia. Isso acontece porque os seus filhos, eles não são codependentes desse casamento, eles não são codependentes dele. E ainda bem, eles estão vendo a realidade, eles estão vendo a diferença. Olha, você me tratava super bem no começo do relacionamento, e agora você me trata assim. Os seus filhos conseguem enxergar isso de uma forma diferente de você, porque você está presa no relacionamento codependente dele. E esse negócio de tratar um filho de um jeito e outro do outro é um absurdo, né? A gente não precisa nem comentar. Após uma cirurgia que fiz na mão, 2 dias depois de retornar para casa, ele arrumou a mala e foi para a casa da mãe dele, me deixando tudo para cuidar e as crianças também, sob o argumento de que eu sou ingrata. Ele sempre corre para a casa da mãe quando fala ou faz besteira e está sempre responsabilizando outras pessoas pelos problemas de sua vida. Narcisistas, não estou dizendo que ele é narcisista, mas narcisistas nunca se responsabilizam por nada que dá errado, não querem se envolver. Se você está doente e você não pode fazer tanto mais como você fazia, quanto você fazia, eles não querem ficar perto. Por isso que muitas pessoas falam para mim, nossa, eu não vou deixá-lo porque ele tá doente, e isso e aquilo, não posso deixá-lo nessa hora. Eles não estão nem aí se você fica doente. Não estão nem aí, gente. Ela fez cirurgia na mão, ele não teve a delicadeza de falar, nossa, deixa que eu te ajudo, deixa que eu faço mais agora, deixa que eu faço isso para você cuidar da sua mão. Não existe isso para uma pessoa abusadora. Eles querem para eles sempre, querem pegar, querem suprimento. Eles não querem fazer uma coisa boa. Eles estão nos relacionamentos para conseguirem suprimento. E esse jeito de ele sair de casa é mais um suprimento, porque ele vai saber se ele for um psicopata, né? Isso se ele for um psicopata. Ele sairia de casa porque ele sabia que você ia sofrer. Por isso mesmo que ele resolveu ir para casa da mãe. E esse negócio de ir para casa da mãe é muito coisa de filho dourado. Que a mãezinha, o filhinho da mamãe, que às vezes é narcisista, também faz isso. Estimula esse comportamento. Percebo manipulações e distorções nas falas, cujo objetivo acredito que seja me abalar para que eu altere e seja errada. Vejo que não considera a complexidade do ser humano e nem as nuances da vida. Sempre categoriza as coisas como boas ou más, certas ou erradas, sem considerar contextos, situações. Isso é uma forma de a gente perceber se a pessoa tem empatia ou não. Então, ótimo que você escreveu isso para poder ajudar vocês a perceber outra coisa. Essas pessoas que ou é isso, ou é desse jeito ou é do outro, essas pessoas geralmente acabam sendo abusivas. Por quê? Porque não tem empatia. Quando a gente vê o cinza é a empatia. O cinza é você concordar com o outro, esperar que o outro concorde com você e vocês entram num acordo. Esse é o cinza, né? Agora, uma pessoa abusiva ou é preto ou é branco, e é ele ou ela que vai falar para você se é preto ou se é branco, e mesmo se for preto, ele quiser te manipular dizendo que é branco, você tem que achar que é branco. Nunca ouve algo que eu digo por inteiro, sempre me interrompe, distorcendo o que eu falei, ou se vitimizando, com expressões frequentes como não vou me submeter, não vou te servir, quando retomo questões da presença, opinião de parceria. Às vezes o casamento nem é tóxico e isso acontece também, né? Interrompe falando que, mas eu sou isso, mas isso aconteceu comigo. Você nem termina o raciocínio para explicar algo para a pessoa e ela te interrompe, daí você se perde. É naquelas horas que a gente está brigando com alguém e você esquece tudo que você queria falar, você já tem uma forma de raciocínio na sua cabeça que, como eles quebram, a gente não consegue ligar os pontos, a gente não lembra de nada. Não acontece isso com você, de esquecer tudo numa briga? Então, isso acontece com ela também.
Isso não é só uma característica de abusadores, a não ser que eles fiquem cortando de propósito só para fazer isso mesmo com você, só para te deixar confuso ou confusa. As coisas que deveriam servir para estreitar o vínculo e fazerem parte da intimidade são usadas contra mim e como ameaça, como o seu ex-marido fez bem de ir embora. Por isso que ela te deixou, porque você é isso. Agora você terá mais um divórcio. Detalhe que ele sempre coloca essa situação do divórcio nos momentos em que ele está com raiva, mas nunca foi de fato embora, mesmo tendo uma casa vazia e que é divorciado também, como se eu ou a ex-mulher dele fôssemos problemáticas. Eles nunca são, né? Todo mundo é, menos eles. Pessoas narcisistas fazem isso com a gente demais. O que acontece no relacionamento quando a gente briga com alguém ou quando a gente está tentando se aproximar de alguém? A gente quer mostrar que a gente confia na pessoa, a gente conta talvez uma coisa íntima da gente, uma coisa que a gente não gosta na gente e fala, por favor, eu sou assim, mas eu queria que você entendesse, esse é o meu jeito, eu tô tentando mudar, me ajuda, sabe? A gente tenta fazer com que a pessoa esteja na nossa vida de uma forma mais intensa, não só superficial, né? Mas com as pessoas narcisistas, eles adoram ouvir isso. Adoram. Porque eles usam isso como munição depois. Eles usam isso para falar durante uma briga, por isso que você é assim, por isso que você fez aquilo. Agora eu entendo por que você é desse jeito. Você nunca vai conseguir se tratar. Você é louca mesmo. Daí é uma bola de neve de humilhação. E às vezes a gente fica até com medo de conversar com a pessoa sobre qualquer coisa. E daí a culpa é nossa. Aliás, sempre ouvi que ela é bipolar, a ex-mulher, né? E que se arrependeu de ter errado. Então ela que errou no relacionamento, por isso que eles se divorciaram, tá? Olha aí. Eles nunca assumem responsabilidade. Foi separada, viu como ele era bom e que comigo será assim também. Só reconhecerei o valor dele depois que se for, mas aí será tarde. Vai. Isso, na minha opinião, é mais uma tentativa de fazer eu me calar diante das minhas necessidades e pensar que talvez o problema deve estar em mim. Sabe o que é isso? Isso são as ameaças que eles fazem, que nas entrelinhas são regras. Eles falam assim: olha, a minha ex-mulher fazia isso. A minha ex-mulher adorava colocar a bolsa em cima da mesa. Eu odiava aquilo. O que ele está falando para você é: não faça isso. Estão estipulando regras, entendeu? E daí ele está falando aqui assim: ah, mas aí quando ela foi embora, ela percebeu como ela era infeliz, como eu era maravilhoso. Não percebeu nada. Preste atenção no que você mesma diz, na sua própria opinião. Você disse, na minha opinião, é mais uma tentativa de fazer eu me calar. É também. E você vê como você já sabe, você mesma disse. Preste atenção no que você está ouvindo dentro da sua cabeça. Preste atenção nos seus sentimentos. Ele trouxe a filha mais velha para morar com a gente. Na época, ela tinha 9 anos. Ajudei ela com as coisas da escola, ensinei as coisas de casa, conversava muito com ela. Ou seja, uma ótima madrasta para a filha dele. Mas ela tinha repúdio da mãe. Até hoje não entendi bem o porquê. E se queixava do pai. Então, a família era disfuncional. Deles também, a gente já sabe por aí também. Né? Primeiro, a culpa é sempre da ex-mulher, e o outro, a filha, não está feliz no relacionamento, tem repúdio de um e se queixa do outro. Certo momento, ela começou a questionar seu gênero e a se automutilar. Ela estava em sofrimento. Paguei algumas consultas com uma psicanalista. Que mulher maravilhosa que você é. Muitas poucas pessoas fariam isso. E pedi ajuda do pai dela para continuar as sessões. Ele brigou comigo porque eu estava oferecendo algo e depois tirando, quando eu estava pedindo a coparticipação dele. Responsabilidade, primeiro de tudo, a responsabilidade é dele, né, de cuidar da filha. Você está sendo uma ótima pessoa em querer ajudar, vendo que a menina precisa de ajuda. Graças a Deus que essa menina tem você na vida dela.
E você só tá pedindo ajuda, olha, isso aqui tá ficando caro, eu já tô pagando tudo isso aqui, será que você pode me ajudar? Daí, ele vê o problema. Tudo tem um preço para eles. Sem perceber que ela tá investindo na saúde da filha dele. Eles não conseguem ver isso, porque eles não conseguem se pôr no lugar da filha e falar, nossa, é mesmo, ela precisa de ajuda. Nossa, eles não conseguem, eles não têm empatia. Então, eles veem isso como, tá tirando o presente que deu. Tá fazendo, sabe, não tem cinza, é preto ou branco. Quando eu estava pedindo a coparticipação dele e a responsabilidade financeira também, não me negando. Por tentar pedir ajuda para alguém cuidar da própria filha, né? Tudo bem, vamos lá. Tudo bem nada, né? Ela chegou a dizer a ele que não era ouvida, mas ele sempre responde com não acho não, acho que seu problema é outro. Gente, isso aí já é negação, isso aí já é não ser ouvido. Ele prova para ela que ela não é ouvida. Depois fala que não. Você vê como isso é um gaslighting? Isso é outra forma de gaslight, para você se sentir louca, para você se duvidar. Porque você sabe a realidade, você sabe o que você está sentindo. E muito legal da filha dele se expressar, querer se expressar para ele, para fazê-lo entender como ela se sente. Mas infelizmente o pai é uma pessoa abusiva. Ela acabou indo morar com a avó e hoje sou culpada por isso também, porque sou insuportável, segundo ele. Espero que vocês todos não acreditem nessas coisas que vocês ouvem. E ainda bem que a menina foi morar com a avó e saiu desse ciclo abusivo. O mais bizarro, tem mais bizarro ainda, hein? Olha, é que ele compõe músicas e nas letras ele parece reconhecer coisas. Esse é um trecho de uma delas. Agora eu sei que tudo que te fiz sofrer me trouxe para longe demais, para te pedir desculpas. Ele nunca me pediu desculpas, nem pelo dia que quebrou um violão nas minhas costas. Ainda disse depois que eu merecia. Ai. Saiam de relacionamentos abusivos físicos. Só piora. Eu sou prova disso, gente. Eu tenho cicatrizes. E não começou com cicatriz, mas acabou com muita cicatriz. Então, não deixa. Se uma pessoa te empurra, já é abuso. Se uma pessoa te xinga, já é abuso. É abusar dos seus limites, é abusar de você, de quem você é, dos seus valores. E para vocês verem, esse negócio da música, que nas letras das músicas ele parece reconhecer. Ele reconhece, ele sabe quem ele é. Eles sabem quem eles são. Ele sabe que ele é o monstro que ele é. Ele sabe o que ele tá fazendo com você. E não tá nem aí. Isso aí tá na prova das letras da música dele. Que coisa, não? Tenho síndrome da salvadora. Estou sempre achando que posso usar um novo modo para acessar as dores infantis que ele reproduz na relação, mas estou esgotada psicamente e desacreditando desse poder. Todos os empatas codependentes acham isso. A gente acha que a gente pode ajudar todo mundo. Você fica tentando salvar a pessoa no relacionamento, enquanto o relacionamento está te destruindo. A gente não é super-herói. Isso não é um poder. Isso é uma qualidade que você tem só quando você usa com as pessoas que te dão valor. Não acredito na relação. Ele permanece comigo. Claro, né? Você é suprimento para ele e você tá dando tudo para ele de bandeja. Ele tá vivendo no bem bom e ainda reclamando de você, conseguindo suprimento. Mas estou cada vez mais distante. Vejo que estou me fortalecendo para que eu consiga dizer chega, cansei. Não aceito mais isso. Mereço mais. Isso mesmo. Não esquece disso nunca, todos vocês. Não esqueçam, e você sabe disso. Que bom, que bom. Estou no caminho. Há expectativas ainda vivas, mas sinto que até o argumento de que será ruim porque ficará distante do filho não é válido, já que ele o faz sofrer sem responsabilidade alguma.
Sabe a grande diferença, gente, de uma pessoa de fora do relacionamento abusivo e uma pessoa dentro do relacionamento abusivo com um narcisista? As pessoas de fora veem o relacionamento. E as pessoas que estão dentro, as vítimas do relacionamento, sentem o que está acontecendo. Essa é a maior diferença. Por isso que a gente tenta explicar para os outros de fora, eles não conseguem entender o que é sentimento. Todas as ações vêm com sentimentos horríveis. E ela já sabe. Ela já sabe, ela já está no caminho certo. Cada um tem o seu tempo, ninguém pode ser julgado. Eu só digo para todos vocês que estão sofrendo abusos físicos para esforçarem o máximo possível para sair desse relacionamento, pedir ajuda para alguém, fazer terapia. Você mesma precisa fazer terapia para você mesma que está passando por isso. Você está pagando terapia para os outros e você também precisa. E se fortaleça e saia desse relacionamento. A dor vai ficar. Essa dor fica, gente. A gente não sai do relacionamento bem. A gente sempre sai desse relacionamento mal. Depois só que a gente se sente bem. Então, fica dentro do relacionamento se sentindo mal. Fica fora se sentindo mal com a possibilidade de ficar bem. A gente tem que escolher a segunda opção. E o que mais fortalece a minha decisão é saber que ele nunca se importa de que forma toca o coração das pessoas. As de casa sempre. Porque as de fora recebem outra consideração e tratamento. As pessoas de fora veem, né? Elas recebem outro tratamento porque é isso que eles querem passar para eles, para que depois, quando o relacionamento acabar, as pessoas falem para você: o que você fez? Ele é uma pessoa maravilhosa. A gente precisa dizer a verdade, mesmo que a gente tenha vergonha. Eu aprendi isso na marra também, sabe? A gente precisa contar para os outros o que está acontecendo. A gente precisa abrir a nossa boca e falar do abuso. Não é a nossa culpa que a gente está sendo abusado. A gente não precisa ter vergonha disso. Falando para alguém sobre o seu abuso, pelo menos tem alguém que sabe a verdade também, que pode te ajudar a sair desse ciclo. Apesar de tudo, desejo que ele seja feliz. Mas sei, olha, ela sabe que isso é o mesmo que desejar que um peixe voe. Ele jamais será feliz, vivendo com tanta raiva, não se implicando e apenas apontando erros. Me cuido e cuido de tudo sem esperar mais pela presença dele. Sou suficiente, mas não posso negar que isso me machuca. Eles sabem quem eles são e fingem que não sabem, e a gente sabe quem eles são e finge pra gente mesmo que a gente não sabe, que eles são outras pessoas, são pessoas boas que podem melhorar. Você vê como é um mundo de mentira, como é uma ilusão que a gente acaba vivendo nesse tipo de relacionamento? A realidade é, a gente já está sozinho num relacionamento assim. Você estava sozinha quando você saiu do seu relacionamento com outro marido? A nossa amiga continua sozinha desde então. Tentando ser amada, fazendo esforço, mostrando, olha, eu tô fazendo isso para sua filha, olha, agora eu tô fazendo isso, olha agora, e nunca é suficiente. Então, além de você estar sozinha, dentro do relacionamento, você está muito mais desgastada e cansada e provavelmente com problemas físicos que estão aparecendo, que acontece isso também, pelo cansaço, pelo estresse que você não teria, porque não estaria carregando essa outra bagagem pesada pra caramba nas suas costas. Quero deixar uma mensagem para essa nossa amiga aqui e falar, olha, você sempre, pelo que eu estou vendo aqui a sua história, você sempre foi uma pessoa batalhadora, casou cedo, conseguiu conquistar um monte de coisa para você, para os seus filhos, para os seus animaizinhos, sabe? Você é uma pessoa guerreira e tá na hora de você vencer essa guerra. Você é uma pessoa batalhadora. E as pessoas batalhadoras, a gente não desiste, a gente não quer desistir. Pra gente desistir é perder, não é? Mas muitas vezes, nesse caso de relacionamento, desistir é vencer. A gente precisa aprender a desistir. Tá legal, gente? Então, se você quiser me mandar a sua história, ó, coloca aí no website. Espero que eu tenha ajudado vocês com essa análise. E se você gostou,
Por favor, não esquece de dar um like aí, compartilhar esse vídeo para ajudar o meu canal e ajudar muitas pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem também. Tá legal? Beijão, fiquem todos bem. Até a próxima. Você já adquiriu o seu manual de cura emocional? Se ainda não, passa aí embaixo que eu vou deixar o link para vocês. Obrigada, queridos.